Você sabe a diferença entre o circuito paralelo e circuito em série? Bom, eu me lembro que na escola, enquanto o professor ficava explicando sobre isso, eu ficava pensando sobre como eu me safaria com o triângulo das potências no exame final para passar do ano. A boa é que hoje você vai aprender de forma simples e vamos fazer algumas demonstrações para você perceber a lógica de uma forma mais simples. Você está no canal Voltrex Elétrica e aqui ensinamos elétrica de uma forma simples. Então, aproveite para se inscrever e vamos lá. O que é um circuito em série? Pense numa fila única onde as pessoas só podem entrar na fila e caminhar para frente sem outra forma de se desviar desse caminho. Esse será o nosso circuito em série. Se vocês forem a observar o que temos aqui no meu quadro, temos aqui a fonte que representa a bateria e depois temos um condutor que sai, passa por esta lâmpada, passa pela segunda lâmpada, terceira lâmpada e volta aqui pelo condutor neutro de volta para a fonte. Este é o circuito em série, ou seja, tudo ligado num único condutor e não tem outra forma da corrente fluir neste circuito, se não seguir a fila indiana. O circuito paralelo, por outro lado, é o oposto do circuito em série. O circuito paralelo ele oferece vários caminhos para que a corrente possa chegar no seu objetivo. Ou seja, é como se tivéssemos uma estrada onde temos vários caminhos para chegar a um certo ponto. Este é o circuito paralelo. Então, se formos a ver, temos novamente a fonte, mas a corrente pode sair e ao chegar neste ponto, nós chamaremos este ponto de nó. Ao chegar aqui, uma parte da corrente vai seguir, outra vai vir até esta carga. E aqui também, sucessivamente, este é o circuito em paralelo. Nós temos ainda o circuito em série, que é a associação destes dois, basicamente, o que não é muito difícil de perceber. Então, na escola, nós aprendemos mais ou menos sem lâmpadas, porque o nosso entendimento na escola era que tudo era representado em forma de resistência. Então, eu quero que você entenda que toda vez que você vê o símbolo de resistência, aquele símbolo que você aprendeu na escola, na verdade, nós estamos representando de uma forma simplificada qualquer coisa que poderia estar aqui. Ou seja, tudo que for nossa carga, nós representamos em forma de um símbolo de resistência. Esta resistência representa uma carga qualquer, que pode ser o quê? Pode ser um motor, pode ser uma lâmpada, pode ser uma chaleira elétrica. Então não fique confuso porque eu coloquei umas lâmpadas. Vou voltar a colocar os símbolos que a maior parte de nós estamos acostumados a ver lá na escola. Estes símbolos que representam as nossas resistências. De novo, estas resistências na prática representam qualquer carga. Por que usa-se o símbolo de resistência? Porque toda carga, na verdade, vai ter uma resistência que é a oposição à passagem da corrente elétrica. Quais são as características principais de um circuito em série? A primeira é que a corrente que flui pelo circuito é a mesma, ou seja, se nós conhecermos a resistência aqui desse nosso R1, nós podemos achar a corrente que está fluindo por todo este circuito, bastando usar lá a forma do triângulo das potências, ou seja, podemos calcular a nossa corrente sendo igual à tensão sobre a resistência e vamos achar então a corrente que passa por este resistor aqui. Essa corrente vai ser igual neste ponto e na verdade em todo circuito. É assim como, por exemplo, o amperímetro mede a corrente num circuito. A outra característica é que a tensão num circuito em paralelo vai se dividir, ou seja, se tivermos uma resistência de 100 ohms aqui e tivermos aqui uma resistência de 50 ohms, nós vamos ter uma perda aqui diferente da que vamos ter neste ponto aqui. Isto é importante nós percebermos. A outra característica é a resistência total do circuito. Como é que nós calculamos? Nós somamos a resistência 1, 2 e 3 e obtivemos a resistência total do nosso circuito aqui. Agora, passando para o circuito
em paralelo. Quais são as características principais do circuito em paralelo? É que, ao contrário do circuito em série, a corrente vai se dividir, como nós percebemos aqui. A corrente vai sair deste ponto, vai caminhar até aqui. Neste nó, uma parte da corrente vai descer, outra parte vai continuar, e assim sucessivamente, outra parte vai continuar e outra parte vai descer. Esta é uma das características do circuito paralelo. A corrente se divide, ou seja, a pessoa pode sair por um caminho neste ponto, mas pode decidir entrar daqui ou decidir entrar daqui. Esta é uma das características. Para acharmos a nossa resistência, temos que usar aquela fórmula 1 sobre R1, R2 sobre e assim sucessivamente, nós encontramos a resistência total aqui do nosso circuito. No entanto, ao contrário do circuito em série, onde a corrente é que é a mesma, no circuito em paralelo, o que se torna a mesma coisa é a tensão, ou seja, a tensão que passa daqui e passa daqui e passa deste ponto vai ser a mesma. E o que é que isto tem a ver com as aplicações em nossas instalações? Se nós formos a perceber, se nós usarmos um circuito em série na nossa casa, isso significa que se uma parte do condutor se romper, assim nós não vamos ter eletricidade em toda a nossa instalação. E é por isso que nós não usamos o circuito em série nas nossas instalações residenciais. Isto é usado muito mais naquele tipo de iluminação de decoração, como LEDs, aqueles que usam para decorar o ambiente, usam esse tipo de ligação. Ou seja, se queimar uma parte deste caminho, nós não vamos ter a eletricidade fluindo para outros pontos. Já na iluminação residencial, nós preferimos usar o circuito paralelo, porque nos permite nós controlarmos essa lâmpada de forma independente desta. Ou seja, nós podemos ter este caminho rompido, mas não este caminho rompido. Esta é a vantagem e a utilidade deste circuito paralelo nas nossas instalações residenciais. Uma vez que você já entendeu isto, eu vou apagar isto aqui tudo para fazermos então alguns exemplos para assimilarmos isto aqui. Vou pegar aqui uma fonte com o condutor fase e neutro, vou colocar aqui, esta vai ser a nossa fonte e vou pegar o condutor fase, vou puxar um pouco e vamos procurar uma carga para alimentar. Vai ser a nossa lâmpada aqui. Vamos alimentar a nossa lâmpada neste ponto aqui. Eu vou fazer o copy desta lâmpada para duplicar e representar o circuito que nós tínhamos anteriormente desenhado. Veja que o condutor fase, ele liga ao início e ao fim de uma lâmpada e assim sucessivamente. Aqui no último, nós vamos então ligar ao nosso potencial negativo ou neutro e assim nós temos o circuito em série. Se formos a simular, isto deve funcionar. Então vamos lá. Aqui as nossas lâmpadas estão acesas. Você pode de fato adicionar um interruptor aqui para você poder ter maior controle deste circuito. Então vamos lá pegar um interruptor para controlar o nosso circuito. Vou simular que este é o nosso interruptor para controlar o nosso circuito. Vou colocar também aqui em série com as nossas cargas, assim, e ligando aqui neste ponto. Vou precisar posicionar melhor para que haja conexão e vamos lá simular. Vejam que a corrente, uma vez interrompida, não passa para este ponto. Então, posso ligar aqui neste ponto e tenho meu circuito em série. Isto é a mesma coisa que eu havia representado no outro esquema. Agora, vamos simular um circuito paralelo para perceber como ele funciona. Vou novamente pegar as fontes e colocando aqui fase neutro. Eu vou fazer isto virar. Eu acho que não, vou virar isto para baixo. Exato, isto vou virar para cima. Vai ficar assim. Então vamos lá. Vou puxar aqui o condutor fase, vou fazer. Não consegui acertar, vou puxar um pouco e fecho aqui. Agora vou pegar as nossas cargas novamente, vou distribuir aqui pelo circuito como tinha colocado no nosso esquema. E vocês vão perceber de forma simples
como é fácil entender o funcionamento. Aqui vou fazer isto, ligar aqui neste nó, vou pegar o neutro, vou ligar neste ponto e pronto. Nós temos o nosso circuito em paralelo. Se nós testarmos, isto deve funcionar. Então vamos lá. Diz que deu um curto-circuito. Por que deu um curto-circuito? Porque nós ligamos até este ponto aqui. Se ligarmos isto, isto deve funcionar. Então vamos lá. Percebam que as nossas lâmpadas ligaram aqui no nosso circuito em paralelo, ou seja, neste momento, uma vez que eu não tenho interruptor para controlar estas lâmpadas, elas vão ligar ao mesmo tempo. Mas perceba que se eu remover esta lâmpada e abrir este circuito aqui e eu ligar, as outras duas lâmpadas continuam funcionando. E é assim como nós aplicamos isto em nossas residências. As nossas instalações são feitas justamente em paralelo, primeiro para garantir que a tensão que vai chegar às nossas cargas seja a mesma. Nós não queremos que a tensão varie nos nossos circuitos, mas a corrente irá variar em função da carga que nós colocamos. E é por isso que a corrente no circuito em paralelo vai se dividir e a tensão vai ser a mesma. Assim funciona nas nossas casas e também queremos ter o controle das cargas de forma específica, uma carga independente de uma outra carga. Enfim, eu espero que você tenha entendido como funciona isto de uma forma simples. Vamos voltar a simular aqui só para fechar. Então, o circuito paralelo ele está funcionando. O circuito em série eu preciso aqui, como coloquei o interruptor, ligar, mas veja que se eu fizer isto, remover esta carga e remover esta carga e simular, o meu circuito em série está interrompido, não vai funcionar, sendo que o meu circuito em paralelo funciona normalmente. Aproveite para se inscrever aqui no canal e também deixe o seu like se gostou deste vídeo e até ao próximo vídeo.